Interessante. Agora vamos com outro contexto. E se tivéssemos uma tubulação de um dado tamanho de área ligada ou interligada com outro cilindro, outra tubulação posicionada na orientação vertical e que o primeiro ou a primeira suporta o peso de um elefante de 4,5 toneladas de massa. Quão alta deverá ser a coluna de água para equiparar o peso desse elefante? E, de fato, se a conexão que existe entre os cilindros é completamente perfeita e vedada, sem ter bolhas na parte interna, a pressão que exista na base do cilindro primeiro será a mesma pressão que exista na base do cilindro segundo. Mas pressão é força por unidade de área, e no fato de ter o elefante sobre essa área A1, quais são as forças que agem de fato sobre esse pistão, como se observa na imagem? Primeiro teria que ser a massa do elefante vezes a gravidade, em outras palavras, seu peso. Mas também tem uma coluna de 10 centímetros de água, uma pressão hidrostática no caso da água, ou uma pressão estática para o caso de qualquer líquido. A densidade da água, a área da base, a profundidade que está a 10 centímetros e a gravidade. E deverá equiparar a pressão associada a essa coluna de água que tem uma dada altura. Não se conhece a sua altura, mas sabe-se que está feita de água. Sabe-se que tem uma área diferente e em virtude da interação gravitacional, experimentaria essa gravidade com área diferente agindo sobre essa superfície. Isso explicaria por que a pressão hidrostática também poderá expressar-se através de 3 termos: a densidade do fluido, a altura ou na profundidade na qual esteja-se dentro desse fluido e a gravidade. Simplificando as áreas, observa-se que a pressão hidrostática não depende da área. Mas desse fato, teria-se que o termo da esquerda tem que ser a pressão hidrostática da coluna de 10 centímetros mais a pressão mecânica que faça o elefante com seu peso sobre o pistão, equiparando a pressão da coluna, que está à direita, feita de água. Mas poderíamos isolar esse tamanho, simplesmente dividindo pela densidade do fluido, nesse caso a água, e a gravidade, simplificando a gravidade nos 3 termos e dividindo pela densidade da água, teria-se que a coluna da direita terá que ser 10 centímetros mais esse termo. E esse termo é o responsável que o tamanho seja de 90 metros mais 10 centímetros para suportar o peso do elefante. E por que tem que ser água? Essa praticidade, mas é levar água dessa forma, teríamos que chamar um elefante para abastecer a caixa de água de um prédio que tem 50 metros, porque conseguiria 90? Perfeito. Mas o princípio está por trás da não compressibilidade dos líquidos. Por mais força que se faça num gás, comprime-se, diminui o seu volume. Mas por mais força que se faça no líquido, o seu volume permanece constante, é pouco compressível, aumenta a pressão externa que age sobre esse líquido, mas não deforma-se, ou pelo menos não comprime-se notoriamente a pressões tão baixas. E pudéssemos ter alguma estrutura um pouco mais trabalhada, com 2 pistões de formatos associados circulares, mas de áreas diferentes, um pistão pequeno, que experimentaria uma força 1, um pistão maior, e como consequência de ter esse fluido incompressível, ou seja, que não muda o seu formato por mais comprimido que esteja, não muda o seu volume, não muda seu volume, teria-se uma força 2 que age para levar esse pistão de área A2 à direita da imagem. Teria-se que a pressão que experimenta-se na base do primeiro cilindro tem que ser a mesma que age no segundo cilindro, mas a pressão é justamente a razão de força por unidade de área. A força aplicada no pistão maior tem uma área maior, e nesse caso, se a área 2 é muito maior ou maior que a primeira, poderia expressar-se justamente um princípio de multiplicação de forças através das noções hidráulicas, se for para o caso da água. Nesse caso se chama princípio de Pascal, onde tem-se uma força 2 que expressa-se mediante a razão entre as áreas. Ou seja, que se essa área fosse 10 vezes maior que a área 1, seria uma força 10 vezes maior que a força aplicada.
Poderíamos observar aquilo com seringas interconectadas com uma pequena mangueira. Uma seringa de 3 centímetros cúbicos e uma de 20 centímetros cúbicos. Mas é muito pouco o volume que consegue ser levado de uma seringa de 3 para uma de 20, ou seja, pouco deslocamento que tem-se para esse pistão, ou esse êmbolo da seringa, mas ainda assim multiplica-se a força. Como se observa também essa diferença de tamanhos que há entre seringas, multiplica-se a força, mas o deslocamento é bem pequeno, porque essa tem uma maior capacidade volumétrica. Mas se fosse através de um pequeno reservatório, o pistão pequeno está conectado com um reservatório com óleo, com um líquido que não enferruje ou que não danifique o equipamento interno e posteriormente ligado a um pistão de maior área. Seria o princípio por trás de ter um macaco hidráulico para levar um veículo, e esse trabalho não seria feito por uma pessoa com a alavanca, senão por um motor elétrico e um reservatório de óleo lubrificante ou de um líquido que não seja facilmente para enferrujar os equipamentos mecânicos ou metálicos. Mas sim, de fato temos, por exemplo, nos veículos. A ideia é fazer força para pressionar o disco do freio, mas não é para fazer uma academia. O pistão ligado ao pedal do freio aciona-se, desloca-se uma notória distância e, em virtude dessa área maior, o sistema de freio consegue esmagar esse disco em poucos milímetros, mas magnificando a força aplicada por um fator muito maior que simplesmente pôr os dedos aqui para sujeitar o disco. O mesmo princípio funciona para as bicicletas, pois uma motocicleta e as bicicletas, em alguns casos, têm freio hidráulico. As motos têm, de fato, porque é muito mais eficiente, mas a distância que desloca esse sistema de pistões é menor, muito pequena em relação a todo o percurso que tem que fazer-se mediante essa sujeição com as mãos. O mesmo acontece com o pistão do pé para o pedal do freio. E recapitulando com o macaco hidráulico, como funciona? Nessa imagem, nessa animação, podemos ver o princípio fundamental. Há um reservatório nesse cilindro maior, sugando o líquido hidráulico, nesse caso um óleo, com algumas características para que não enferruje, sendo bombeado aos poucos para o pistão de maior área e facilitando o processo de bombeio mediante uma alavanca, podendo uma pessoa normal, sem muita força, mas muitas repetições, poder elevar alguns centímetros o seu carro e poder fazer o conserto que necessita ou trocar o pneumático. E ao final, simplesmente abrir a válvula e o próprio peso do veículo faz descer o pistão e encher ou reabastecer esse reservatório com o próprio líquido. Mas se fosse uma máquina muito mais bonita, por exemplo, essa, uma Caterpillar, uma retroescavadeira, onde tem seus pistões grandes, um pistão grande e outro pistão grande para chapar, um motor ligado a uma bomba hidráulica. Igual a caçamba ou esse caminhão, para verter os seus resíduos, os seus túmulos que tem ali, simplesmente ergue-se com um pistão também de ação hidráulica. Injeções hidráulicas, ou de líquidos especificamente, nunca jamais façam isso. O sifão. O sifão é poder carregar, através de uma tubulação fechada, um líquido de maior altura a outro reservatório de menor altura. Mas também em casa conhece-se como sifão justamente essa vedação. Essa vedação que permite ter os cheiros fora da cozinha, mas quando a coluna de água aumenta na hora de resfregar a louça, simplesmente haverá um fluxo que leve a água já para a caixa posteriormente. Mas também é o princípio por trás do vaso sanitário. Como consegue succionar aquilo que ninguém deseja?
Nesse momento começa o processo do sifão, a sucção. E funciona em virtude dessa diferença de água até que entre ar. Aí, nesse instante, pararia a sucção associada ao processo de sifão. Muito importante em qualquer sistema hidráulico é não deixar bolhas. E esse processo de remover as bolhas, seja para os freios ou para outras bombas hidráulicas, é o que se conhece como sangria.